Eu sou Fernanda Santana e começa agora o Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Hoje o Pod Costa está recebendo a professora e artesã Regina Rigg para falar do incrível trabalho realizado pela cooperativa Nós da Trama. Seja muito bem-vinda ao Pod Costa. Obrigado pelo convite, espero que a gente tenha um papo bem gostoso. Com certeza. Antes da gente falar da cooperativa Nós da Trama, eu gostaria que a senhora contasse um pouco da sua história. A senhora é daqui de Araruama ou veio morar aqui? Conta um pouco a sua vinda para Araruama. Bom, eu sou niteroiense, mas aí eu casei com um belo-horizontino que sonhava em sair de Minas Gerais e morar perto do mar. E aí nós viemos para Araruama, ele recebeu um convite para trabalhar aqui, ele veio ser o primeiro médico cirurgião residente aqui da região. Isso foi em 1978, nós viemos para cá recém-formados, novinhos, cheios de esperança, e aqui a gente ficou. Depois ele faleceu, há já muitos anos, já faleceu há 27 anos mais ou menos, mas meus filhos nasceram aqui, estudaram aqui, eu passei minha vida como professora, uma grande parte aqui, dando aula na escola pública, lecionando matemática, tanto no Nair Valadares quanto no Colégio Edmundo Silva, onde eu trabalhei por muitos e muitos anos com a formação dos professores. Eu depois comecei a trabalhar com a tecelagem, foi muito também em virtude da cidade ainda ser muito pequena, muito calminha demais, e eu queria mais coisa, queria me entreter mais. Aí eu aprendi a tecer. No início, eu não pensava que a tecelagem fosse ser uma coisa que viesse a tomar um volume tão grande quanto veio a ter depois, né? A matemática era, assim, minha grande parte da minha vida. Aí, de repente, a tecelagem foi acontecendo, fomos tendo clientes de muito bom nível. Como eu disse para você há pouco, né? Nós entramos na tecelagem na moda pela porta de cima. Isso facilitou também, né? Outros contatos. E aí fomos trabalhando, já trabalhamos muitas vezes para televisão, em virtude deles precisarem de coisas específicas, tipo novela de época, né? Novela de época você precisa de coisas que tem cara de terem sido feitas já naquela época, né? E isso não tem na loja de tecido normal, comum. E voltando um pouquinho no tempo, como é que foi a escolha da senhora pela educação, pela matemática? Bom, a matemática veio também muito da facilidade. Eu acredito que todo aluno gosta da matéria que ele se dá bem, né? Eu acho que não existe essa coisa, eu não gosto dessa tal matéria. É porque talvez você tenha mais dificuldade, então você fica meio achando ela chata. Como eu tinha muita facilidade e tive professores também muito bons na época, eu fiquei com aquela visão de dar aos alunos a satisfação que eu tinha de ver aqueles professores dando aula com tanta paixão pela matéria, né, por matemática. Então, aí eu fiz o vestibular na UF inicialmente, e passei, fiz a faculdade lá, acabei terminando em Belo Horizonte, porque eu casei no meio do percurso, terminei lá em matemática e dei aula há 26 anos. E eu fui muito feliz dando aula de matemática. Várias gerações. Muitas gerações. Os meus alunos, minhas alunas hoje, principalmente as professoras, muito engraçado, porque elas encontram comigo e falam: ai, me aposentei. Aí eu fico feliz por ela, mas no final me dá: meu Deus, a minha aluna já é aposentada, sabe? As primeiras vezes que eu me deparo com essa situação, e tem sido frequente, é muito engraçado, porque eu fico feliz, porque eu sei que elas podem iniciar uma nova, né, uma nova coisa na vida, né, um novo saber, uma nova atividade, né? E já terem sido aposentados, mas é meio chocante que o tempo passa muito rápido, né? Então, quando eu vejo as minhas meninas, que eu digo assim, que eram minhas meninas e que hoje já são professoras aposentadas, assim, é gostoso, mas é chocante. Mas é um orgulho também, né? Com É certeza, muito orgulho. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória dos meus alunos. E a cidade do tamanho de Araruama ainda permite que você o encontre, né? Então, eu tenho aluno em várias áreas. Eu tenho aluno que é o serralheiro e que faz as minhas coisas, aí eu tenho aluno que trabalha no fórum, aí tem a pessoa que até que entrou na vida política. Então, eu tenho muitos alunos em várias áreas, e a gente se encontra, né?
E sempre é muito gostoso. Eu fico falando que ex-aluno é melhor que aluno. Que fica mais leve, né? É, fica mais leve, não tem mais aquele negócio, né? Quanto mais que eu dei aula de matemática, naquela época do 6,75, 4,5, né? Hoje é tudo muito diferente. Mas a gente, como matemática, tinha, sim, o aluno tem um certo temor da matemática, né? Então, hoje é tudo muito mais leve com os ex-alunos, né? E nessa fase também que eu trabalho na área de educação, mas com uma palavra que, para mim, é a minha chave do meu destino daqui para frente, que é trabalhar as manualidades. Eu acho que trabalhar as manualidades hoje em dia é muito importante, porque hoje está tudo muito no dedinho do celular, no controle remoto, entendeu? E as mãos ficam muito esquecidas, certo? E quantas profissões precisam da mão bacana, né? Seja na cabeleireira, que eu vejo esses cabelos maravilhosos que são feitos, né? E também tatuagem para todo lado, né? Hoje em dia todo mundo é tatuado. A pessoa não pode ser tatuadora se ela não tiver desenvolvido uma boa habilidade manual, né? Aí seja também nas profissões mais antigas, como marcenaria, né? Como o cara ser um vidraceiro, tudo isso usa a mão. E eu tenho falado agora que eu tenho ficado meio apavorada com esse negócio de inteligência artificial. Eu fico pensando, gente do céu, mão, vamos trabalhar a mão, porque ela pode ser muito potente, mas muita coisa de mão a inteligência artificial não vai poder fazer. Aquela decoração do bolo, aquele cabelo maravilhoso, né? A tatuagem, pode ajudar em algumas coisas, né? Lógico, a tecnologia ajuda em muita coisa, mas a mãozinha vai ter que entrar na dança. Então, lá no CIEP 148, né? Onde eu tenho uma sala maravilhosa, uma equipe da escola que só tenho elogios a fazer, do diretor, da diretora, a equipe toda, coordenador pedagógico, eles receberam essa ideia de uma forma muito plena. Então, a gente trabalha as atividades pertinentes ao calendário escolar, fazendo com os alunos na nossa sala de manualidades, todo tipo de trabalho. O foco na tecelagem é grande, nós temos muitos teares na sala, mas não é só. Nós fazemos outros trabalhos, porque, como eu estou repetindo, eu quero que as pessoas destravem as suas mãos e a criatividade, porque todo mundo é tão criativo, só que às vezes não sabe. É engraçado isso. Eu recebo a turma, aí senta às vezes uns menino adolescente, 16 anos, 15 anos, aí ele está meio travado, está aquele monte de material na frente dele, e ele olha para aquilo, ele pega no celular e a mão travada. Daqui a pouco eu sinto ele já pegando a tesourinha. Daqui a pouco ele recorta um negócio. Daqui a pouco ele está fazendo uma coisa. E aí, um menino está sentado do lado do outro, da menina. Os trabalhos saem totalmente diferentes uns dos outros, e todos lindos, e com um grau de criatividade muito grande. Então, assim, eu me sinto muito realizada nesse momento de trabalhar nessa sala, que é uma coisa pedagógica, é uma coisa terapêutica, trabalha a criatividade, trabalha o afeto. Então, eu estou na educação de novo, não com matemática, só agora com a parte da criatividade mesmo. E falando da importância da criatividade, como que o artesanato surgiu na sua vida? Lá na infância, na adolescência? Olha, na infância não, mas na adolescência eu lembro de eu já fazer uns quadrinhos de tapeçaria. Mas como eu era estudiosa, eu não tive uma formação da minha família para ser... assim, para ser uma mulher de casa, não tive essa criação. Minha mãe já não, era até errado, eu acho, por um lado, porque eu não fazia nada, porque eu era estudiosa, porque eu ia fazer faculdade, entendeu? No final a gente tem que fazer tudo, fazia faculdade, também fazer comida, também fazer um peixe-ponto, uma coisa assim. Mas eu fui, assim, não fui estimulada muito nisso. Mas eu fazia uns quadrinhos de tapeçaria. Outra coisa que talvez tenha me chamado a atenção, porque a família da minha mãe é de Minas. E a gente ia, no verão, para lá passar férias. E as minhas primas, diferentes de mim, elas já faziam enxoval. Isso acho que era comum em Minas. Nem passava pela minha cabeça nada disso, mas as minhas primas faziam enxoval. Aí a gente ia na casa das mulheres que faziam aquelas colchas. Aí eu vi tear. Eu vi tear lá, mas era uma coisa grande. Era uma coisa assim tão distante, até porque o interior de Minas era nas férias, para ver aquilo dali. Fora dali não passava nada disso pela minha cabeça. Mas talvez tenha sido plantado uma sementinha, né?
E quando eu mudei para Araruama, como eu já falei, era muito quieta essa cidade, eu vi necessidade de encher meu tempo. E aí fiz um curso, foi rápido, aí comprei o primeiro TA, aí comecei a ensinar para as minhas alunas, que são hoje as tecelãs mestras, que trabalham, muitas delas trabalham até hoje, né? São mestras, são sensacionais. Nesse momento já tinha surgido o Nós na Trama? Não. Eu comecei a tecer mais ou menos em final dos anos 80. Aí eu comecei a ensinar as meninas. Aí começar lá em casa. Aí começamos a fazer as coisas. Só que vai chegando uma hora que você começa a precisar de ter uma representatividade maior. Já eram várias meninas, já eram pessoas integradas, finalizando o produto. Aí nós fizemos um curso no Sebrae, o Sebrae deu um curso aqui em Araruama sobre cooperativismo. Foi assim, até muita gente na época era da Telesp, da época da Telesp, que também estavam se cooperando, fazendo cooperativas entre eles. E o curso foi muito interessante, e aí eu tive outras pessoas que me incentivaram também, e aí nós fundamos a cooperativa em 97. Quer dizer, já são muitos anos, né? E porque também você fica com uma necessidade de você estar mais formalizado, né? De ter nota fiscal, entendeu? Você não pode ser sempre uma coisa muito caseira, né? Para você atingir um público mais forte, um público mais exigente, né? Nós já fizemos brindes para a Petrobras, para a Shell, para a Academia Brasileira de Ciências. Então, assim, para esse tipo de entidade, você não pode ser um grupo sem uma legitimidade, né, institucional. Então, a cooperativa foi criada e a gente tem um grupo ainda que está forte, que as moças, as meninas, né, que hoje são mulheres, são muito excelentes artesãs e muito empenhadas em que a gente cada vez mais tenha entrada nesse nicho de mercado exigente e que tem uma inserção no mercado. E vocês com certeza foram pioneiras, porque hoje em dia a gente tem falado muito de empreendedorismo, de cooperativa, mas a gente está falando de algo há anos atrás e vocês já estavam com essa preocupação de formalizar, da qualidade do produto, da qualidade da entrega, que é algo que tem se falado muito hoje em dia, né? Mas vocês lá atrás já estavam preocupadas com essa qualidade do produto, né? A qualidade do artesanato. É sempre um processo, né? A gente está sempre num processo de melhoria. Um grande fator que ajudou muito na nossa profissionalização foi durante um tempo que nós fizemos um projeto, integramos um projeto do supermercado Pão de Açúcar. Era uma coisa muito exigente, que tinha que ter toda uma coisa assim com relação à qualidade do espaço físico que as pessoas trabalham, da acessibilidade, a entrega do produto, o produto tinha que passar todo por uma controle de qualidade muito grande, e nós ficamos nesse projeto com Pão de Açúcar quase 10 anos, onde a gente fornecia só jogo americano, mas era uma quantidade grande, era mais ou menos uns 300 por mês, e passava por um controle de qualidade. Até assim, a forma de embalar também foi um novo momento para a gente, porque tinha que ir para São Paulo, então a embalagem tinha que ser toda ela do mesmo tamanho, da mesma caixa, do mesmo saquinho, do mesmo tudo. Aquela parte de código de barra, nós nunca tínhamos lidado com aquilo, né? Com instruções impressas de como vai lavar, porque antes não, na moda você fala com a pessoa da loja, eles mesmos vão providenciar aquilo. Mas no caso do Pão de Açúcar, não, a gente tinha que entregar tudo dentro do esquema. Foi um grande aprendizado. Esse trabalho era um projeto muito bonito, não existe mais, se chamava Caras do Brasil, era muito bacana o projeto. Isso nos ajudou muito sabe, a melhorar ainda o nosso nível do produto e do acabamento e da finalização da entrega, enfim, de tudo. Você falou da questão da moda. Como é que foi a entrada no mundo da moda e como era feita a demanda desse material, desses tecidos especiais? Olha, a moda, eu hoje em dia falo dela assim, que é uma coisa muito legal, mas é uma coisa que exige
uma dedicação muito grande, porque as coleções, elas acabam. Você faz um negócio, por exemplo, vamos supor, está sendo lançado agora no verão, tudo lindo, maravilhoso, que você pesquisou, que você teve que comparecer a reunião de pauta da empresa, porque a moda ela é toda muito conectada. Uma grife, ela lança uma coleção onde todas as peças conversam entre si. Então, não é um negócio só porque ele é bonito que ele vai caber ali. Ele vai caber ali se ele for bonito e se ele combinar com tudo que vende na loja, né? Tanto que você vê uma vitrine toda harmoniosa, porque ela foi pensada desse jeito, né? Então, assim, é muito legal, mas assim, mal acabou aquela coleção, você nem respira, já começa a pensar, tudo que você pensou virou horrível, virou demodê, virou tudo zera e começa tudo de novo. Nós ficamos nesse tempo bastante tempo, nós trabalhamos muito tempo com cantão, a entrada, como eu falei, foi pela porta de cima, e foi, porque foi, na época, uma grife que existe até hoje, que chama Maria Bonita. Foi por acaso, eu vendi uma coisa para uma pessoa que trabalhava lá na Maria Bonita, a dona da Maria Bonita um dia viu, por acaso, essa era uma sainha, esse item com uma pessoa, aí queria saber o que era, aí eu fui lá, e aí ela fez o primeiro pedido, que na época foi assim, aí as meninas entraram também por isso, porque ela chegou e pediu 20 echarpes. Eu lembro tanto de 20 naquela época, 20 iguais, nunca tinha feito nada igual. Era sempre uma coisa, 2, depois o outro, né? Porque também vendia na escola, não tinha pretensão de fazer nada. 20 iguais, já foi um. Aí começamos a fazer as 20, o segundo pedido dela já foi 120 de uma cor e 120 de outra cor. Então, pulou para 240 peças. Então, essa fada a gente ter entrado pela Maria Bonita nos facilitou muito a entrada em outras grifes da época que eram muito importantes, como Andréa Saleto, Alice Tapajós. Tinha uma grife na época que mudou muito, né? Não tem mais essas pessoas. Mas como a gente já trabalhava para a Maria Bonita, como se a gente já tivesse um selo de qualidade, né? Aí fomos para São Paulo, trabalhamos Calvin Klein. Belo Horizonte era uma disputa danada pelo trabalho da gente. Belo Horizonte tem um movimento de moda muito forte. Então, assim, a moda acontece um pouco ainda, mas hoje, sem bestice nenhuma, eu não tenho mais esse pique. E hoje em dia é tudo muito massificado também. Então, assim, esse gosto pelo peculiar, esse gosto pelo diferente demais, não é fácil de conseguir. Então, assim, se o cliente de moda hoje em dia quer muito o produto, eu vou convidar ele a vir a Araruama, dizer que Araruama está uma cidade muito bonita, que é pertinho do Rio, que ele pode vir, mas que eu não vou mais. Aquela que hoje em dia, só de eu pensar quanto eu dirigia no Rio de Janeiro, e tanto de salto alto, e tanto de bolsa pesada, e tanto de fingindo que está tudo maravilhoso, que não está com a bolsa, que o sapato não está apertando. Na época eu tinha assim tesão disso, entendeu? Então isso superava. Hoje o Rio ficou muito difícil, muito perigoso, tudo é muito complicado. Então, assim, hoje a gente está aqui, o cliente quiser vir, ele vem, e quando ele vem é muito mais fácil ele querer do que quando ele recebeu lá no escritório dele a pessoa, né? Mas a gente, com o projeto que a gente tem lá desde 2010, com a parceria da Águas do Tunaíba, a gente tem esse trabalho na escola, né? E a Fibra possibilitou que a gente evoluísse outros produtos que a gente não fazia antes, como esteira de praia, porque a gente usa fibra, né? Então a gente faz mais produtos hoje usando a fibra, né, e comercializando lá na sede da cooperativa, ou então em feiras, essas coisas, né? E temos outros trabalhos que a gente recebe também. Hoje estou trabalhando com uma empresa de São Paulo com resíduo. A sustentabilidade também é um dos nossos lemas hoje, trabalhar com resíduo. Não, o resíduo das fibras deu um pontapé inicial nisso, né? Embora a gente tivesse trabalhado com outras fibras, com taboa. Nós trabalhamos uma época com a taboa, que quase deixou todo mundo biruta lá, porque a gente pensava que ia vender, sei lá, 80 peças e vendeu 2.000.
Então era uma loucura saindo atrás de taboa para tudo quanto é lado, e a taboa não tem para vender, né? Mas a fibra que a gente trabalha, que vem da estação, é uma quantidade muito grande que tem na estação. Então ela não, eles cortam, né? E nos entregam. Quando eles nos entregam a fibra, ela está gordinha e verdinha, e a gente põe para secar, e em 20 dias mais ou menos ela está pronta para ser utilizada. Nós temos um equipamento muito legal para secar, que a gente, tipo um carrinho que a gente puxa para o sol e depois recolhe no final do dia. E essa fibra realmente, hoje eu trabalhei com banana, com taquara, com fibra de coco, com piaçava, com ataboa, mas o papiro, ele é em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar é o papiro. É maravilhosa fibra, basta o sol, não precisa de produto químico, não precisa nenhum trabalho de desfibrar como a banana. A banana é legal, mas a banana dá trabalho, porque a banana é aquela gôndola, aquela casca, né? Aquela canoazinha, que tem que ser toda filetada e tem que tirar o sumo. Então, assim, ela não está pronta, você tem que fazer ela. E já o papiro não, ele já vem a varetinha linda, maravilhosa, e é sedosa, e ela, até se você sujar com alguma coisa, se você na hora passar um pano, não absorve. Não, é a campeã das fibras para mim. E hoje em dia, quantas pessoas fazem parte da cooperativa Nós na Trama? São Olha, quantas pessoas trabalhando hoje? Atuando, a gente deve estar com umas 12 pessoas, né? E a gente atua também com os meninos. Eles não são meninos na idade, mas são meninos no coração, que são alguns que são tutelados pelo Estado lá no CAPS, lá em cima do educandário. Aqui em Araruama a gente fala educandário, quem que veio para cá, mas depois não sabe o que é isso. Lá moravam, lá tinham os meninos da FIA, aí eles vão atingindo uma outra idade, vão para outras unidades, mas alguns, por causa das suas deficiências cognitivas e também de serem, eu não sei se a palavra certa seria órfão, mas assim, não tem uma família de apoio, né? Pode até ter uma família, mas não tem uma família que consiga dar apoio para eles que têm essa deficiência cognitiva. Então a gente tem treinado eles, então eles estão melhorando muito, né? Da escola também saíram alguns alunos que se formaram e que se identificaram e que estão produzindo, né? Com qualidade. A tecelagem, ela é muito repetitiva. E as pessoas com problemas ou cognitivos, ou de ansiedade, ou problema que não seja cognitivo, mas que seja um problema qualquer de nervoso, a tecelagem é um santo remédio, porque ela é muito repetitiva. Você faz do lado direito, da mão direita, o mesmo movimento idêntico ao da mão esquerda. Então não existe aquela mão que... Às vezes as pessoas falam assim, eu queria aprender isso, mas eu sou tão desajeitado. Falei, gente, eu sou desajeitadésima. Eu sou hiperativa, então assim, eu sou meio estabanada. Não sei se essa palavra ainda existe. Minha mãe falava, você é estabanada, eu sou estabanada. Mas só que a tecelagem é diferente de outros artesanatos que você tem que ter uma mão de fada. Aí pintar porcelana. É uma mão de fada para pintar porcelana. É um pincelzinho com 3 fiapos de cabelo. Né? A pessoa faz mosaico. A minha irmã é uma grande artesã de mosaico. Ela trabalha com torquês. Eu, se trabalhasse com torquês, eu já tinha me machucado muito. Uhum. Mas a linha não é assim. A lã não é assim. Entendeu? O material têxtil, ele é um material que não mancha, que não pinga, que não machuca. Então, se adaptou muito bem para mim, e eu tenho certeza que para as pessoas que trabalham com esse foco de se tranquilizar, de ficar com os hemisférios lá todo bacaninha, a tecelagem é um grande negócio. E nesses anos todos da cooperativa Nós na Trama, qual foi o momento que mais te marcou? Um grande trabalho ou algum momento que tenha marcado na memória? Olha, são muitos momentos, né? Porque já é uma coisa longa. Mas, assim, nós termos sido selecionados, como eu falei, do selo de qualidade do Sebrae. O Sebrae tem um prêmio chamado Top 100 de artesanato. Concorrem mais de 2.000 entidades no Brasil e são escolhidos 100. Esses 100 é um selo de qualidade, é como se fosse um ISO. Então,
para a gente foi muito importante ganhar esse prêmio. Aí nós participamos até de uma exposição que eu até fui levar o artesanato na Alemanha, em Frankfurt, por conta dessa graduação, vamos dizer, no artesanato. Foi muito importante. Outra fase também bastante importante foi também nós fomos selecionados por um projeto fomentado pela Petrobras, que também foi uma coisa muito bacana, porque era muito concorrido. Então, quando a gente concorre a uma legitimidade dessa, que é o aval da Petrobras, isso dá um gás, né? A Firjan também foi selecionada pela Firjan como dos 4 grupos importantes de artesanato do Estado. Participamos de vários Fashion Rio e Fashion São Paulo através da Firjan. Então, esses fatos, não que eles signifiquem tanto financeiramente, vamos dizer, mas assim, dá um gás, porque a gente sente que a gente está no caminho certo, que o nosso trabalho é de qualidade, né, e que a gente tem produto que pode ser levado para fora, como foi no caso da Alemanha, produto que foi representar o Brasil lá. Então, esses momentos assim da gente ter sido selecionado, né, nessa situação foi bastante importante. E agora, recente, vocês participaram do G20 Social. Sim. Como é que foi essa participação? Olha, estava lindo o evento. O evento estava maravilhoso. São Pedro é que não ajudou. Choveu demais no sábado. Não foi forte, mas foi ininterrupto, né? Então, isso dificulta um pouco, porque a parte do artesanato ficava naquele bulevar lá grande do Porto, né? Ao ar livre. Então, assim, foi ruim por causa do tempo, mas foi muito gratificante, porque nós, da mesma forma que eu acabei de falar, nós sentimos assim que as pessoas que têm um olho mais formado para identificar um artesanato de qualidade sempre parava no nosso stand e comentava. Eu quero tirar o meu chapéu para o artesanato indígena, porque realmente é maravilhoso. E tinha muitas tribos diferentes. Mas eu também vou falar agora com toda sinceridade. Depois do artesanato indígena, o nosso era o mais chique, era o mais diferenciado. Não estou de maneira nenhuma querendo não ser respeitosa com as outras técnicas, entendeu? Mas é porque a tecelagem ela tem uma gama de possibilidades muito grande, de misturas, entendeu? E como nós já misturamos milhares de vezes, milhares de materiais, a gente tem um produto que tem uma conotação de tradição, mas tem uma conotação de contemporaneidade também para os materiais que a gente mistura. Então, isso é detectado por uma pessoa que já é acostumada a ver isso. E a gente sentiu pessoas que nos visitaram que falaram, mas que interessante. O uso da fibra também, que vem de um processo de tratamento, né, de esgoto, de água e tudo, isso causa muito interesse num público como o G20, que era um público, né, preocupado com sustentabilidade. Então, era um público muito afeito ao nosso projeto, como dos outros artesãos que estavam expondo, né? Era um público realmente, intelectualmente, estava representado ali. E quando você pensa, Regina, na questão da importância da cooperativa, nós na Trama, na vida dessas mulheres, desses rapazes que participam do grupo, quando você pensa na transformação e na possibilidade que abriu na vida deles? Olha, eu acho que a transformação começou desde a minha, né? Que eu comecei a ver o artesanato, né, como uma fonte de renda e também como uma fonte de realização, né? E aí algumas das meninas que estão até hoje, né, trabalham em outras atividades muitas vezes, entendeu? Mas nunca mais se quiseram se desvencilhar desse saber, né? Eu acho que modificou a vida, criou oportunidades, né? E dos meninos do sistema de inclusão e os meninos lá do CAPS, eu vejo uma mudança muito grande de autoestima, de confiabilidade neles. Porque assim, tem situações, assim, é até triste falar isso, mas tem pessoas que falam, pessoas com necessidades especiais. Meu pai disse que eu não dava para nada, que eu não ia servir para nada, que eu não ia servir para nada. Isso eu já ouvi.
E quando você vê essa pessoa aprendendo e fazendo parte do grupo, produzindo da mesma forma que os artesãos estão lá há muito tempo, é uma coisa muito boa. Eu já vi mãe assim, pegar o tapetinho que o filho fez e ficar incrédula, porque a deficiência cognitiva, às vezes, ela é só cognitiva para algumas coisas, para outras não é. Mas a família fica muito ansiosa com todas essas coisas, né? Então, quando você vê, a mãe chega e você mostra aquele trabalho que o aluno fez ali na escola, a mãe não acredita, muitas vezes ela fica... Então, assim, abrem portas, né? A autoestima melhora muito, você sabe que você melhorando a sua autoestima, as coisas todas podem melhorar, né? Porque baixa estima não ajuda em nada, né? Então, o respeito que eles passam a ter por eles mesmos, por eles fazerem parte de um grupo, né? A gente faz festa de aniversário, a gente tem toda um grupo Se mesmo. sentem inseridos, né? Exatamente, se sentem inseridos. E isso é muito gratificante. Eu acho que eu fico pensando, gente, como é que eu ainda tenho tanto gás assim? Mas é por isso, porque eu fico vendo essas pessoas se emancipando, passando a ser cidadãos que não é mais de segunda, nem terceira, nem de quarta categoria, entendeu? Eles são autossuficientes já naquele trabalho ali. Muito legal. E o projeto na escola, se alguém quiser ir conhecer, alguma empresa que queira apoiar, conhecer, pode ir lá no CIEP conhecer o trabalho? Com certeza. Pode visitar o CIEP, pode visitar a sede da cooperativa, né? O CIEP só no tempo de aula, né? Mas a gente tem o maior prazer, o diretor é muito receptivo para conhecer o projeto, né? Lá, inicialmente, a gente começou com foco nos alunos com necessidades especiais. Por quê? Porque nesses alunos, algumas matérias são muito sacrificantes para eles, porque eles não têm letramento para acompanhar. Então, uma aula de matemática, uma aula de física, uma aula de química, deve ser uma tortura chinesa, porque ele não é muito abstrato, né? Eu acho que tem uma dificuldade de leitura disso, mas uma aula de geografia, uma aula de história, até uma aula de língua portuguesa que tem um texto, você está ali dentro aquela geografia que o professor está falando, é a geografia de todo mundo, né? É importante estar falando em clima. Agora, matemática, física e química, que é uma escadinha, né? A pessoa primeiro aprende a somar, depois ela aprende a multiplicar, e ela vai em frente, ela potência. Se empacou ali no somar, o resto tudo vai ficar muito difícil. Então, os professores entenderam, né, na época, que aí os alunos com mais dificuldade eram liberados dessas aulas e iam para a nossa sala para a gente trabalhar com eles as manualidades, né? Só que isso rebentou as fronteiras. Hoje em dia não é mais assim. Os alunos especiais são acolhidíssimos, mas os outros alunos veem na sala essa possibilidade de criatividade, de mexer com as mãos. Aí eles fazem pulseira, eles fazem potinho decorado, aí faz painel para a escola. Semana passada, uma turma tinha ido, 2 turmas foram a Restinga, no ônibus da escola, fizeram um passeio a Restinga. Aí a interpretação da visita, a interpretação criativa da visita foi lá na sala. Então, a gente disponibiliza os materiais e eles foram fazendo aquele cogumelo que eles viram lá, ou aquele cacto, ou a planta. Então, assim, fica muito legal. Depois a gente bota num painel na escola. Então, assim, o trabalho no colégio é maravilhoso e qualquer pessoa que queira conhecer vai ser muito bem recebido lá. E na sede da cooperativa também, porque lá a gente tem já assim, um olhar mais profissional, né? São teares maiores, né? Na escola são teares legais, mas são mais simples. Então, tanto o espaço na escola, no CEP 148, que é aquele ali perto da feira, quanto na sede da cooperativa, que é no Outeiro, é perto de onde existia antes a ABB e que hoje existe um colégio novo, todo bonitão, que eu acho que chama 15 de novembro, um colégio municipal, muito bonito. É na mesma rua. Então, lá a gente, quem for visitar, vai ver as fibras sendo beneficiadas, as fibras chegam lá verdes, a gente põe para secar, beneficia, porque na escola a gente já leva a fibra já toda prontinha para eles usarem. E de planos futuros?
O que a gente pode esperar aí nos próximos anos da cooperativa Nós na Trama? Bom, eu acho que a expansão para esse trabalho junto às escolas é o nosso plano, pelo menos o meu, mais importante. Porque eu vejo a necessidade da gente desenvolver as manualidades, né? É lógico que a parte comercial também tem que ser levada, porque é isso aqui que sustenta, né, a venda e tudo, isso é muito importante, e a gente tem clientes bons e tudo, mas eu acho que a diversificação para esse lado pedagógico, terapêutico, educacional, criativo, eu acho que é o meu sonho. Com certeza, a gente conversa muito aqui no podcast, a gente recebe pessoas da cultura, teatro, esporte, e a gente sempre fala da importância, né, dessas atividades para os jovens, para o desenvolvimento e para o resgate desses jovens também, né? O resgate deles, tanto de caminhos errados, como o resgate da autoestima, Sim. saber da potencialidade deles, saber que eles são capazes de criar, de construir. É muito importante isso. Então, assim, nós queremos também ter mais visibilidade na cidade, então eu te agradeço a ter convidado aqui, que às vezes as pessoas falam, você já tem esse tempo todo, e a gente nem sabia. Assim, nós realmente agora vamos trabalhar mais essa parte da visibilidade, mas antes não era esse uma preocupação, e era mais difícil também, né? Hoje com a internet, com essa coisa, hoje a gente tem um Instagram, tem o Instagram e a gente vão postando as coisas, né? Não, eu que sou bastante analógica ainda, né? Eu sou muito das manualidades mesmo. Mas, assim, eu acredito que a cidade também está crescendo muito, né? Hoje você pode ter mais mercado aqui, né? Das coisas que a gente produz, mas a parte pedagógica realmente veio coroar tudo isso, porque há uma necessidade, e a tecelagem, como eu te falei, ela é muito diversificada e simples. Ela é muito simples, ela não tem que a pessoa ter mão de fada. Eu recebo muito pessoas querendo aprender a tecer. Esse é um nicho de curso, que às vezes eu dou curso. Aquela pessoa executiva que vai aposentar. A mulher executiva que vai aposentar. Ela tem pânico de aposentar porque ela não ficou em casa. Ela não desenvolveu habilidades domésticas, vamos dizer assim. E elas vão ficando meio no parafuso. Eu até já sei a conversa quando o telefone me acha, que eu vou aposentar, eu queria aprender alguma coisa, será que eu consigo? E eu falo, a tecelagem você consegue, porque ela é muito física, ela não é uma coisa de mão de fada, não é. Então, assim, eu vejo também, a gente de vez em quando dá cursos. Esse nicho de mercado é muito grande, de mulheres que vão aposentar e que querem fazer alguma coisa. Porque também quando aposenta os filhos, quem teve filho, já criou, já casou muitas vezes, entendeu? Então, assim, aquele trabalho que ficou lá atrás não vai resgatar mais, né? Outro nicho de mercado também são os estudantes de moda, que sempre querem fazer um trabalho, um TCC, um final de curso, com alguma coisa diferente. Então, a gente atende muito a esses meninas e meninos que fazem escola de moda, escola também de desenho industrial, que querem criar alguma coisa de design têxtil. Então, a gente também tem essa entrada nesse mundo, vamos dizer, acadêmico, né, de formandos de moda e de desenho industrial. Regina, quero agradecer muito você ter aceitado o convite de vir aqui no nosso podcast. Parabenizar o trabalho de tantos anos da cooperativa Nós na Trama, tanta coisa realizada, e tenho certeza aí que muita coisa pela frente nessa parte da educação, nessa parte com os jovens, que com certeza é uma coisa muito, muito importante. Agradecer a sua participação aqui no podcast. Obrigado, Fernanda, foi ótimo, foi leve, divertido. Sim, é um bate-papo, né? É um bate-papo. Eu nem sabia que ia aparecer, né? Podia ter ficado mais bonitinho um pouquinho, que eu achei que era só voz, mas tudo bem, a gente fez um encontro bem satisfatório. Né? Nós agradecemos. E agradecer também aos patrocinadores. Ingeluz Home Center, tudo que sua casa merece, lojas em Cabo Frio, Búzios, Raso e Unamar, e a Prolagos, nossa natureza movimenta a vida. E fiquem ligados que toda sexta-feira tem episódio novo do Pod Costa. Até o próximo episódio.